Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. No episódio de hoje nós estaremos aprendendo como ouvir a voz de Deus. Eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, como eu reconheço, como eu tenho certeza que é Deus falando comigo e não as minhas emoções, as minhas necessidades ou as minhas carências. Então fique comigo, não se esqueça também de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo. E para esse tema, como ouvir a voz de Deus, eu tenho a honra de receber aqui Pastor Evaldo. Pastor, é uma honra ter o senhor aqui comigo. Fala, nesse Matheus, podcast. tudo bem? Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua vida, tá? Pelo seu ministério. E pode contar comigo, tá bom? Amém, pastor. Tenho certeza que esse episódio de hoje, se você que está participando, vai ser abençoado. Pastor, uma das dúvidas que as pessoas mais têm. Sim. Quais as formas que Deus fala? E como que eu sei que é Deus falando comigo? Essa pergunta ela é muito interessante, né, Matheus? Porque existem pessoas que estão pensando que estão ouvindo a Deus, mas na realidade elas estão ouvindo as suas próprias emoções. E aqui existe um perigo muito grande, né? Quando nós pensamos que Deus está falando com a gente, mas são as nossas emoções que estão gritando dentro dos nossos ouvidos. Esse é um dos perigos que pode ocorrer. O segundo perigo é você pensar que está ouvindo a Deus, mas na realidade você está ouvindo as suas próprias necessidades. Outro grande perigo. Então, para se ouvir a Deus, na realidade Deus deixou a sua palavra, né? A palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia, de fato, o caminho master que eu chamo, né? O caminho principal para você ouvir a voz de Deus. Está tudo escrito, está tudo pronto, não existe nada novo. Tudo que Deus fez está ali na palavra de Deus. Ali você consegue buscar todos os caminhos que você precisa. Se você está passando por uma dificuldade na área emocional, existem textos da Bíblia que vai te direcionar nessa área. Então, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Existem outras formas também de se ouvir a voz de Deus. No Antigo Testamento, na realidade, o profeta, ele era a voz de Deus. Então, o profeta, ele pegava de Deus e mandava para o povo. Então, era um meio em que Deus trabalhava para entregar a palavra dele, né? Então, Deus usou os profetas. No Antigo Testamento, você via também alguns sacerdotes também, como Samuel, e dentre outros personagens da Bíblia que direcionou para esse caminho. Então, eu quero aqui frisar que a palavra de Deus é o caminho para você ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus também em sonhos, por revelações, que está linkado também na palavra de Deus. Eu acho que a palavra é o principal, tá? Para se ouvir a voz de Deus. O interessante é que o senhor fala abrir a Bíblia para ler. Então, ou seja, existe um tempo. Existe. Esse não é um tempo gasto, mas é um tempo investido quando você fala as suas prioridades, né? Aliás, você que está nos assistindo, quais têm sido as suas prioridades? Nós sabemos que para tomarmos decisões diárias, nós temos que estar baseado no direcionamento que Deus tem para a nossa vida. Sim. Pastor, como saber que nós estamos indo na direção certa e estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Isso também é uma pergunta muito inteligente. E de novo eu volto para cá, para esse caminho, e a gente precisa trilhar muito aqui dentro desse contexto. É que, na realidade, quando a gente cumpre os princípios, né? Já dizia um pregador que quando você cumpre princípios, Deus realiza suas promessas, né? E quando você quebra os princípios também te quebram. Então, quando eu estou pautado nos princípios de Deus, não tem como dar errado a minha caminhada com Deus. Então, o princípio não deve ser quebrado. Se quebrar, você sai do trilho, né, da presença do Senhor. Eu acho interessante que quando a gente olha para a Bíblia, o povo de Israel, por diversas vezes, saiu do trilho, saiu da direção. E Deus constantemente, naquele período teocrático, né, onde Deus mesmo descia e falava com o sacerdote, com o profeta, você vai perceber que nesse tempo o povo de Israel se desviou muito dos caminhos do Senhor. Só que o que é interessante é que eles sempre voltavam. E quando eles voltavam, Deus falava, é por aqui.
Então Deus ia direcionando, Deus ia abrindo caminho, Deus ia levando eles onde eles deveriam chegar, no caso do povo de Deus na Terra Prometida. Só que pelo fato de eles terem quebrado alguns princípios, eles retardaram a promessa. Entende? Então, quando eu quebro o princípio, Deus não deixa de ser Deus, que Deus é Deus, porém eu retardo aquilo que Deus preparou para mim. E quando eu não creio naquilo que Deus tem para mim, porque a nossa base está ligada na fé, né? Você não faz nada por aquilo que você está vendo, mas eu ando por aquilo que eu estou crendo e eu me movo porque eu creio que existe um Deus que se move, né? Então, para andar nos caminhos do Senhor é só cumprir os princípios que estão todos estabelecidos na palavra do Senhor. Gente, então já anote isso. Eu acho interessante o senhor falou sobre a promessa. Quando Deus liberou uma palavra sobre alguém, quando Deus libera essa palavra, vai acontecer. Sim. A única pessoa que pode impedir disso acontecer ou de postergar somos nós mesmos, com as nossas atitudes, que muitas das vezes nós terceirizamos, achando que Deus vai fazer tudo por nós, enquanto na verdade Ele vai fazer aquilo que não está no nosso alcance. Verdade. Mas Deus abriu o mar, mas quem teve que tocar no mar, levantar, na verdade foi Moisés. Né? Alguém tinha que estar disponível, né? Alguém tinha que estar com os ouvidos abertos. E eu acho muito interessante, para a gente estar pegando essa linha aqui, imagina num contexto de Noé, onde o povo já não acreditava mais em nada, entende? Sim. Então, aí, isso é interessante, porque Deus, ele está com os seus olhos fitos na terra. E o salmista diz que Deus sonda o coração. Então, quando Deus olha para a terra e percebe que está todo mundo disperso, só que ele acha alguém que está disponível a ouvir a voz dele, aí Deus libera o decreto dele. Aí vai de Noé. Porque a maioria das vezes nós somos levados pela massa. E a massa é débil. Sim. Né? Se todo mundo está fazendo, todo mundo não está crendo, a tendência é também não crer. Só que nesse caso, Noé foi diferente. Aqui tem uma chave poderosa aqui. No meio dessa grande multidão, onde todo mundo não estava mais crendo em nada, Noé acreditou. Ele ouviu a voz de Deus e fez algo impossível da época. Primeiro, Noé não era marceneiro. Noé não sabia mexer com madeira. Só que quando Deus estabelece e Deus dá uma ordem, Deus também dá sabedoria. Então Noé pegou a proposta que a princípio era algo impossível e olha só o que Noé fez. Mas o porquê Noé fez? Porque Noé estava disposto a ouvir a voz de Deus em um período onde todo mundo não estava ouvindo. Então isso aqui também está ligado a foco. Sim. Né? Tá todo mundo desfocado, olhando o contexto, o problema, a situação, e Noé focou para quem? Para Deus. Aí Deus falou, preciso falar com alguém que está focado. Então aqui uma outra coisa que eu quero falar, que Deus só fala com gente focada. Né? Deus não fala com gente distraída. Deus não perde tempo com gente distraída. Sim. Noé foi e fez, e você sabe o que aconteceu. Toda a família entrou no projeto. Né? Todos aqueles que estavam no contexto, que acreditaram na voz que Noé recebeu, e aqui tem também um poder de influência, né? E você pensa que Noé não falou com essa grande multidão? Falou. Só que eles não acreditaram. Então quem entrou na promessa foi Noé e a família. E o resto do pessoal? Infelizmente morreram afogados. Então quando eu saio, quando eu não ouço a voz de Deus, eu posso correr o risco de morrer afogado. Só vive a promessa quem acredita, confia e as suas atitudes condizem com a sua confiança, Exatamente. em quem você tem crido e quem você tem confiado. É isso. O interessante é que Deus falou para Noé, mas as pessoas não acreditaram. Isso. Então, ou seja, muitas das vezes Deus libera uma palavra sobre a nossa vida que nós olhamos para as pessoas dizem totalmente o contrário. Mas talvez é porque elas não estão na mesma visão. Sim. Imagine, por exemplo, quando eu sou para Abrão, sai da tua, 75 anos, sai da tua terra. Abrão já era um homem próspero, tomou uma decisão dessa vez. Vou sair, para onde? Só vai. Então, ou seja, imagine aquelas pessoas que observaram
a decisão de Abraão. Então, muitas das vezes, as pessoas não estão entendendo a sua decisão de hoje pelo fato de não estarem na mesma visão. Aí vai de você acreditar na palavra que Deus liberou sobre a sua vida ou dar voz a essas pessoas. Entenda, Deus coloca pessoas, mas é importante você discernir e diferenciar, distinguir o fato se essas pessoas estão na mesma visão, no propósito que Deus liberou sobre a sua vida, ou se essas pessoas, na verdade, têm só colocado um ponto de interrogação e feito você duvidar da palavra que Deus liberou sobre você. Então não importa o que você está enfrentando, apenas acredite na palavra que Deus liberou, porque a única pessoa que pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida é você mesmo. Pastor, uma coisa que eu observo também, as pessoas têm dom, têm um ministério, Deus chamou para algo, aliás, todos nós temos um propósito, nós temos um porquê de estarmos vivos, de estarmos na Terra, todos nós temos uma missão. Agora, o que diferencia uma pessoa que está já cumprindo o ministério, já está praticando, já está executando, já está vivenciando, aliás, a promessa, e outras pessoas que estão paralisadas, estão estagnadas com o ministério? Qual dica o senhor daria para essas pessoas? Como que eu posso desenvolver o meu ministério na prática? Ok. Essa é uma pergunta que eu quero até contar aqui um pouquinho de como o meu ministério surgiu, porque, a princípio, quando jovem na sua idade assim, eu sempre fui da igreja, tá? Do contexto de igreja, mas os meus olhos nunca se aguçaram para a palavra. Eu ainda estava naquela fase de igreja, os meninos, né? Sem compromisso, essa é a verdade. O compromisso ainda não tinha batido na porta do meu coração, porque eu não abri. Só que um dia Deus levantou um profeta e falou assim, olha, Deus vai te usar como pregador. E eu não fazia parte do meu contexto da época. Eu falava, não, para mim não, acho que ele errou. Sim. Porque tanta gente, eu nem gosto disso. Não fazia sentido, né, no momento. Nenhum. Pra você ver como Deus é Deus, e Deus cumpre as promessas. E aí existe um tempo determinado, né? Sim. E aí eu falava assim, não faz sentido. Primeiro, que eu não gosto. Segundo, que eu sei que esses homens, eu falava assim, eles precisam ler a palavra. E eu não gosto, eu não tenho hábito, eu não gosto de ler. Não gosto de ler nem jornal, nem revista, quanto mais a Bíblia. Que eu falava assim, é muito complicado de entender. Complicado porque eu não tinha vivência. Complicado porque eu não corri atrás. Complicado porque eu não fui estudar. Então, para responder a sua pergunta, eu preciso falar um pouquinho da minha história para você ver que vai casar aqui, tá? Aí chegou um período que foi despertando em mim. Falei, puxa, e aquele cara falou que eu seria isso. Aí surgiu um curso de teologia interna dentro da igreja de 1 ano, o básico do básico, de Gênesis e Apocalipse. Eu falei, eu vou entrar para ver. Entrei e ali surgiu o desejo. Então, aquilo que Deus falou ainda estava de pé. Porém, e aí é o que você falou, nós impedimos, não tem nada a ver com Deus. Deus liberou, está liberado, ele falou, está falado, eu paraliso. Então, a maioria das pessoas que tem um ministério, ou talvez eu possa classificar assim, que estão paralisados, talvez por alguma frustração, né? Ou talvez alguns deles foram pela leva do momento, né? Achei legal, eu vou também. E aí vai chegar um período que não vai se sustentar, né? E aí você fala, poxa, mas será ele não tinha chamado? Porque aquele que tem chamado, é o que diz a palavra do Senhor, vai até o fim. Entende? Exatamente. Vai passar por momentos difíceis, momentos baixos, você entendeu? Mas ele vai prosseguir. Ele não vai parar, porque a chama que ele recebeu, que está lá dentro, não vai se apagar. Ela pode se esfriar, mas não vai se apagar. Ele vai ter noção, consciência daquilo que ele recebeu do céu. Então, alguns testemunhos que a pessoa já passou, algumas vivências, algumas experiências, isso tudo vai marcar na caminhada. Só que existem pessoas que estão paralisadas por algum tipo de frustração. E aí, o emocional dele talvez não está tão equilibrado ao ponto de falar assim, poxa, é só uma fase, vai passar. E ficou estacionado. Estacionado por quê? Talvez porque as pessoas falam, não me dão oportunidade. Eu aprendi que quem faz a oportunidade sou eu. Ó, pegou?
Oportunidade, você não espera pela oportunidade, mas você cria a oportunidade. Exatamente. E as pessoas ficam dando essa desculpa, né? Ah, eu não tô em tal lugar porque fulano não me deu a oportunidade. Davi, lógico que aí tem um contexto de treinamento. Davi passou por um treinamento e eu ouvi algo fantástico esses dias, que não existe mente boa e mente ruim. Existe mente treinada. Aí os caras, Uau. o meu QI é maior do que o Einstein e tal, e não sei o quê. Não, ele treinou. Então, se você treinar, você vai ser bom. Você precisa treinar. A nossa mente é igual um músculo. Você treina, ele cresce. Os alimentos corretos, né, para se ter o crescimento. Então, as pessoas estão dando desculpas, querendo oportunidades, quando na realidade elas precisam criar oportunidade. Davi estava treinado, viu oportunidade, o pai dele enviou ele e aconteceu de ele derrotar aquele Golias, o filisteu, o incircunciso, aquele que não tinha aliança, que ele foi com base no quê? Numa palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi a garantia para ele derrotar aquele inimigo. Outra vez eu venho para a palavra, dizendo que a palavra de Deus tem poder de derrotar qualquer tipo de inimigo. Sim. Entende? Então as pessoas que estão paradas hoje, talvez é porque não criaram oportunidades. E aí estão esperando a oportunidade chegar e às vezes a oportunidade não vai chegar. Então eu crio, eu entro, eu me preparo. É sobre preparação. Sim. Não adianta você chegar e falar assim, poxa, eu quero tal vaga em tal empresa e o CEO da empresa vai falar, vamos ver o currículo da pessoa. Sim. Se você não tem experiência naquela área, ele não vai te contratar. Ele não vai contratar você pela emoção, por aquilo que você está falando para ele. Ele vai contratar você pelas experiências e os treinamentos que você teve. É sobre isso, entendeu? Agora, uma pessoa que está no chamado, que é um escolhido, que Deus escolheu, pode vir qualquer tipo de vento, qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de luta. Ele pode até se abater, como diz a Bíblia, mas ele não ficará caído. Ele vai Deus se o levantar. levantará. E aí Deus levanta. Eu aprendi algo fantástico. Lembra? É só ver Pedro andando sobre as águas. Sim. A experiência que ele teve ali que ninguém teve. E aqui é uma outra lição para quem é chamado. Tinha quantas pessoas ali dentro daquele barco? Vamos colocar Sim. aqui uma totalidade dos 12 discípulos, Sim. não é? E aí Jesus vem andando sobre as águas, sim? Sim. A voz, olha aqui, outra vez a voz de Deus, que esse é o tema. A voz de Jesus, perdão, a voz de Jesus andando sobre as águas. Foi só para Pedro? Não, foram para todos. Foram para todos, não foram? Sim. Por que só Pedro atendeu? Porque ele creu e acreditou. Sabe por quê? Porque só ele queria ter uma experiência nova. Nossa, exatamente. Os outros discípulos ouviram a mesma voz. Então, aqui está falando de oportunidade, que a pessoa está falando, eu quero uma oportunidade. Aí vem a voz de Jesus e fala, vem para cá. Aí, sabe o que acontece, Mateus? As pessoas vão olhar para a dificuldade, para o contexto do momento, porque eu acredito que todos aqueles discípulos olharam para a água. Lei da gravidade, se a gente pisar o pé aqui, a gente afunda. Não tinha como, não existia possibilidade, né? Cara, Olharam. eu até entendo a mente dos discípulos, Sim. porque seria algo sobrenatural. Só que Pedro, ele conseguiu uma conexão tão poderosa, um alinhamento, que ele nem teve tempo para olhar a situação, o contexto, o problema. Quando Jesus falou vem, aquele vem de Jesus para Pedro se tornou em uma plataforma em cima daquele rio para ele caminhar. Nossa. Então, ele falou, peraí, quem é que está falando? E aqui existe um segredo. Quem é que está falando? Aqui não é a voz da minha emoção. Até porque eu andei com ele, eu sei quem está falando. Eu sei o que ele fez. Eu já vivi coisas extraordinárias com ele. Então, se ele está falando, o porquê não ir? Eu acredito. E ele foi. Só que, aí eu estou falando sobre pessoas caídas. Só que existe um período, bem lá no finalzinho, que Pedro quase afunda. Lembra? Sim. Ele quase afundou, estava perto de Jesus. Jesus foi e o levantou. E deixou ele de pé de novo. Então, o que eu aprendo aqui? A gente pode cair. A gente pode correr esse risco de cair. Só que você não pode ficar caído por muito tempo. Aí você vai cair. Se levante rápido. Porque quanto mais rápido você se levantar,
mais rápido a promessa também vai se cumprir. O interessante é que as águas, há um tempo atrás, eram medo deles. Sim. Porque havia uma tempestade com medo e depois, por causa de uma palavra, ele estava andando sobre o medo dele. Olha aí. Através da palavra que Deus liberou. palavra. Então você vê que não é coincidência, Não. não é à toa, não é por acaso, mas tudo é a palavra. Interessante que quando Deus escolhe Maria e José, Deus escolheu Maria, sim, é digna Sim. por todas as virtudes que a Bíblia diz que ela é digna. graciosa. Só que o interessante é que Deus escolheu Maria também por causa de José, que estava Sim. ligado à casa de Davi, à casa de Judá, que estava ligado à promessa que se fez lá em Abraão. Olha aí. Ou seja, a promessa estava em Abraão, que se cumpriu em Isaac, que se perpetuou em Jacó, que depois veio as 12 tribos, foi onde depois a casa de Judá, que estava ligada à casa de Davi, que é onde veio José. Então, ou seja, você vê que algo lá na frente, depois de gerações, estava totalmente ligado a uma palavra. Então, aquilo que as pessoas vivem, aquilo que você está vivendo hoje, não é por acaso, não é à toa, existe uma palavra que foi liberada e vai de você acreditar, ter fé, confiar. E o que é fé? Fé é acreditar na palavra de Deus. Você pode ter fé em um projeto, acreditar em algo que não tenha a palavra de Deus. Se isso não tem a palavra, você pode chamar de proatividade, de confiança, de disciplina, falar, eu vou fazer acontecer, mas isso não é fé. Porque segundo a Bíblia, o que é fé é uma palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, quando você está debaixo de uma palavra, até o que era para dar errado, na verdade, dá certo, porque você tem fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Porque como que você vai agradar alguém se você não acredita na palavra que ele libera sobre a sua vida? Não tem como. É impossível. Então, por isso que Pedro, por causa da palavra, andou sobre o seu medo. Isso foi interessante demais, né? Porque quando eu vivo as experiências que eu provoco, né? Eu vou contar minha própria história. Exatamente. Aí, as pessoas que não quiseram aceitar essa oportunidade, elas vão começar a contar a história de outras pessoas. Então, é melhor eu contar a minha própria história com as experiências que eu vivi, fato real, do que eu ficar contando as histórias do outro e perder as oportunidades que Deus está nos dando. É o que Jó vai dizer 42, né? Bem sei eu que tudo tu podes, que nem os teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Aí ele continua dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, ou seja, antes ele conhecia por aquilo que as pessoas falavam, pelos testemunhos das outras pessoas, mas ele continua dizendo, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos, ou seja, agora eu tive experiência, eu provai e vede que o Senhor é bom. Glória então a é Deus. isso, é você contar a sua história. Então chegou o momento de você contar a sua história, aquilo que Deus fez na sua vida, porque através da sua história de superação, desse testemunho, outras pessoas também serão alcançadas por aquilo que as pessoas carregam, por aquilo que Deus chamou ela para fazer. Agora, pastor, o que a gente faz quando a palavra de Deus é liberada sobre a nossa vida, mas a nossa realidade é totalmente diferente? Você não vê possibilidade de se cumprir. E isso é tão atual, verdadeiro, que aconteceu na vida de pessoas na palavra, igual José, entre outros, e aconteceu na minha também, porque tinha uma palavra, eu não acreditava, eu acreditava em Deus, mas não em um ministério. Eu acreditava que existia um Deus que se manifestava, que tinha os dons do Espírito, só que eu não acreditava no meu ministério. Até que alguém se levantou, usado por Deus, e falou que Deus ia me levantar como pregador. E um dia eu ouvi a voz de Deus nitidamente. Eu nunca tive essa experiência, nunca tinha tido até o momento. Sim. E aí eu ouvi a voz de Deus. Eu estava num culto de doutrina, aqueles cultos de antigamente. Eu não sou velho, nem antigo, eu sou muito novo, mas eu já tenho uma caminhada. E aí eu ouvi num culto de doutrina a voz dizer assim, ó, eu vou te levantar como um pregador. E aí minha mãe estava do lado, meu pai também do lado. Eu falei, mãe, a senhora falou comigo? Pai, o senhor falou comigo? Não. Assim, eu ouvi uma voz. Aí eu olhei para trás e não tinha ninguém. Aqueles cultos vazios de antigamente. Sim. Não tinha ninguém. Minha mãe não falou. E eu fiquei assustado, espantado com aquilo. E aí eu falei, mãe, mas como é que pode um negócio desse? Uma voz falou assim no meu ouvido e tal. Com certeza não é o diabo. Porque o diabo, se fosse falar assim, que você não tem ministério, não. Você é um derrotado. Não. E aí, minha mãe falou assim, olha, foi Deus que falou com você. Assim como Deus falou com Samuel. Entende? E aí, eu peguei aquilo e eu fiquei espantado, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus.
E eu também nunca. E ó, pra você ter uma ideia, eu não tinha desejo de falar assim, Deus, eu quero te ouvir. Nunca tive esse desejo. E Deus falou porque ele sondou o meu coração e já sabia o que ele faria no dia de hoje. Sim. Entende? Então, só que o ministério, ele não acontece da noite para o dia. Às vezes nós falamos essa expressão que as pessoas estão fazendo pastores em máquina de Xerox, né? Eita, forte, hein? E aí, na realidade, tem toda uma caminhada. E eu passei, num contexto assembleiano, passei pelo período do diaconato. E o diaconato você serve, você entendeu? Passa por todos aqueles processos de pegar um guarda-chuva e você tomar chuva, mas as pessoas não podem se molhar. De uma criança passar mal no culto e você ter que ir lá pegar o pano de chão e lavar, de lavar banheiro, de lavar igreja, todo esse processo, né? As pessoas gostam de olhar o resultado, né? Mas aí ninguém esteve no seu processo. E você sabe do seu processo, o que você passou para chegar onde chegou. Às vezes as pessoas falam da gente porque fulano está em tal lugar, está fazendo isso, porque elas não sabem o que nós passamos. A maioria das pessoas conhece o nosso momento, mas não a nossa história. Ponto, é sobre isso. Só que as pessoas gostam de olhar o resultado, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas se sentar para conversar com a gente, para tomar um café, eles vão perceber que a gente tem uma história, Sim. que nós não começamos ontem, entende? Passei cooperador, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista e depois do pastorado. Então, é toda uma construção para você falar, poxa, é um ministério, né? Foi da noite pro dia. Foi muitas lutas, muitos choros. Eu lembro de um período, Mateus, que eu era não tão jovem como você, mas também era jovem. E eu já tinha estudado aquele 1 ano de teologia e eu já estava me empolgando. Eu falei assim, agora sim, agora ninguém me segura. Aí eu comecei a assistir aquelas fitas de pregações. Eu falei, uau, é isso que eu quero. Você entende? Eu comprei todas que você imaginar. Dos pregadores famosos da época, Marcos Feliciano, todos esses pregadores, eu falei assim, é isso. Eu quero é isso. E aí eu ouvi a voz de Deus pela segunda vez. E aí Deus falou assim, eu vou te levar para uma grande multidão. E eu falei, uau, é sobre isso, Deus. E eu, 1 aninho, já tinha estudado e pensei que já estava abalando. E aí, sabe o que aconteceu? Eu passei 1 ano inteiro sem ter nenhuma oportunidade, nem para orar. Mas tá errado isso. Porque o Senhor falou para mim que eu seria um pregador. O Senhor falou para mim que ia me usar para pregar para uma grande multidão. E agora eu estudei 1 ano, que o Senhor falou que era para estudar, né? Para ter o que falar, para ter conteúdo. Mas o Senhor não me dá oportunidade. Eu fui reclamar na oração para Deus. Só que aquele seria um outro teste, um outro treinamento da espera. Tempo de espera. Que é doído, ninguém quer esperar. Verdade. Aí o salmista vai falar, ó, você precisa esperar com paciência. Se esperar já é difícil, imagina com paciência. Agora, qual que é a chave aqui? Esperar em quem? Porque às vezes a gente espera muito no homem. Aí o salmista conclui, espere com paciência, mas espere no Senhor. Só depois que você espera no Senhor, que aí Deus entende que Ele pode se inclinar para ouvir o seu clamor. É verdade. Entende isso? Então, foi o que aconteceu comigo. Passei um tempo de espera, e aí eu sem entender nada, reclamando, criticando. Chegou um culto, reunião de obreiro, a igreja lotada, mega lotada, eu nem a Bíblia tinha levado. Eu era diácono, falei, não quero nem mais saber disso. Faltou um tempo de espera mesmo, né? Não tenho oportunidade nem para orar, nem para fazer uma leitura, nem para tirar uma oferta, nem para orar dentro de casa de alguém, dos cultos nos lar, porque eu ia em todos os cultos. Aparentemente nada estava acontecendo, né? Nada, no meu ponto de vista. Sim. Deus estava gerando algo dentro de mim para depois eu ter experiência para falar sobre o assunto que eu estou falando hoje. Só que para mim eu não estava enxergando nada, porque eu queria coisas muito rápido, né? E Deus falou, calma, rapaz, você é novo, eu estou te treinando, eu estou te forjando, né? E mesmo assim eu não estava entendendo. Sabe o que aconteceu? Uma oportunidade. E num culto de reunião de obreiros. Só obreiro. Aí o pastor presidente falou assim, hoje nós vamos dar a oportunidade para um jovem pregar. Eu estava para lá de Bagdá. Nem Bíblia eu tinha levado aquele dia. Nada combinado. Porque eu estava tão frustrado por ter estudado 1 ano e nesse 1 ano não ter falado nada. Eu falei, até parece uma reunião de obreiros. Se eu não falo nem num culto no lar, não faço nenhuma oração nem no lar, quanto mais
numa reunião de obreiro. E naquele dia, o pastor me chamou. Hoje quem vai pregar é o diácono Evaldo. Cara, eu perdi o chão, não sabia o que falar. Eu fiquei desnorteado. Falei, cadê minha Bíblia? Não tinha Bíblia, não tinha nada. Pego uma Bíblia emprestada. Fui pro púlpito. Fiz uma leitura. Nossa, sabe aquela leitura top? Uau. Mas quando eu fui explanar o texto, não saiu nada com nada. Nada com nada. Eu desci daquele altar frustrado. Sabe por quê? Porque eu queria acelerar o processo. E Deus estava falando assim para mim, você ainda não está pronto. Nossa. E eu falando assim, mas eu sei, eu prego, eu faço, eu sou melhor até que alguns que estão ali em cima. Entende? Aí Deus está falando, você precisa aprender algumas lições ainda para se tornar um obreiro de valor. Tava vivenciando um tempo de espera, é por isso que você vai entender, né? Que os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, Você subirão entende? com asas como que de águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. É sobre isso. E aí, para me concluir, para a gente entrar no outro assunto, Fica à vontade, pastor. aí foi um período que Deus falou assim que ia me levar para uma grande multidão. E eu estava sem expectativa, essa é a realidade. Aí eu comecei a trabalhar em São Paulo, em uma empresa em São Paulo, e um dia eu peguei o trem e vi pessoas ali louvando, adorando e falando da palavra. Eu entrei, fiquei, só que falei, poxa, o que é isso? Que loucura. Fiquei. Segundo dia, eu fui empurrado para lá. O Espírito me conduziu até aquele vagão, porque eu não queria. Falei, o que eu vou fazer? Um bando de doido falando dentro do trem. No terceiro dia eu fui. E eu comecei a ir, uma semana. Daqui a pouco, uma mulher de 1,5 m, eu não tenho nada contra a mulher de 1,5 m, porque a minha mãe tem 1,5 m. Profetiza dentro do trem e fala assim, assim diz o Senhor, eu vou te pegar aqui dentro. Vou te usar aqui dentro. Eu falei, não estou entendendo. Deus falou para mim que era uma grande multidão, que não era trem. E depois eu fui entender o porquê da grande multidão. Eu fiquei 1 ano e 2 meses pregando dentro dos trens de São Paulo. Eu vi Jesus curar pessoas. Salvação, todo dia tinha gente aceitando a Jesus dentro do trem. Ali foi um outro treinamento que Deus estava me dizendo, estava me ensinando, né? Que não existe lugar geográfico onde ele não esteja. E eu entendi que servir a Deus é sobre isso, não importa o lugar. Importa aquilo que você recebeu para entregar, independente do público. Sim. E eu, 1 ano e 2 meses, fui usado dentro do trem. Muita coisa aconteceu. E depois dali, começou a surgir grandes oportunidades de grandes catedrais, igrejas. Fui para fora do país, preguei no Chile. Cara, a minha vida começou a mudar. Então, aí uma terceira vez eu ouço a voz de Deus dizendo assim, você não vai mais trabalhar para o homem. E aí foi onde deu um parafuso na minha mente, porque eu já tinha família. E eu falei, como assim? E eu não quero trabalhar. Deus havia me chamado para a obra. Passado alguns dias, Deus fecha a porta. Para mostrar que ele falou assim, eu vou te mostrar que eu te quero. E a porta se fechou. Tinha 4 anos dentro de uma empresa, já estava muito bem estabelecido. E de repente a porta se fecha. E aí eu fui para o monte orar. E aí, Deus, e agora? Aí Deus abriu uma porta para mim lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Não conhecia ninguém, Deus me levou para lá. E daí então, eu não parei mais de pregar. Tinha mês que eu tinha 23 agendas no mês, 24. Não parava em casa. Viagem, interior de São Paulo, fora do estado, direto. E aí eu fui sendo forjado também. Pastoreei igrejas, 3 igrejas pastoreei. Então, foram experiências para hoje a gente ter bagagem para falar para alguém que está começando que vale a pena pagar o preço no treinamento, na obediência, porque Deus vai honrar. Nossa, glória a Deus. O interessante é isso, é começar. O Senhor começou pregando dentro de um trem. Exatamente. E hoje quem vê hoje o pastor pregando nas igrejas mais relevantes do Brasil, não viu o começo, não viu como começou. Não viram. Então o importante é começar. Comece com o que você tem, com o que você já sabe, só abre a sua boca e fale de forma equilibrada, porque eu tenho certeza que quando você se permite, está disposto, disponível a entregar a mensagem que Deus já colocou dentro de você, vai acontecer, pessoas vão ser alcançadas através daquilo que Deus depositou em você. Pastor, agora para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, como ter intimidade com Deus? Isso é fantástico, né?
Primeiro, eu preciso reconhecer que Deus é o meu pai. Já começo por aqui. Porque quando eu reconheço que Deus é o meu pai, então eu criei já um vínculo, né? Um vínculo de paternidade. Então, quando você tem um pai, você cria acesso, né? Você não pede para abrir a geladeira. O pai, eu posso abrir a geladeira de casa? Você criou já um vínculo. Liberdade. Liberdade, porque o seu pai te dá essa liberdade. Isso é intimidade. Entende? É você tá perto do pai, ouvir os conselhos do pai, porque o pai sempre vai ter o direcionamento certo. O pai nunca vai querer que um filho ande por um caminho distante. Lembra a parábola do filho pródigo, que na realidade deveria chamar a parábola do pai, porque aparece mais a expressão do pai do que do filho. Verdade mesmo. Né? O pai recebeu, o pai abraçou, o pai beijou, o pai deu um cordeiro, o pai deu... Você percebe que o pai aparece muito mais que o filho e as pessoas às vezes dão mais vazão para a experiência do filho que saiu. E o pai nunca se desesperou. E é interessante, o pai nunca foi atrás do filho. O filho voltou. Mas pelas carências, pelas necessidades, não importa, ele voltou. Ele sabia que na casa do pai ele teria um acesso. Então, intimidade é você entender quem é o seu pai. Mesmo você saindo, uma hora você volta. Por que você volta? Porque você sabe quem é o seu pai. Então, intimidade está ligado a isso, está ligado à oração, está ligado a se comunicar. Intimidade fala de algo próximo, né? Não tem como eu ter intimidade com alguém longe. Exatamente. Você tem que investir o seu tempo com aquela pessoa. Não é isso? Então, intimidade é sobre isso. Aí são experiências, né? As experiências criam intimidade e as intimidades faz com que você receba talvez o que você está procurando, porque tudo que a gente procura está em alguém. Sabia disso? Tudo que a gente procura está em alguém. Anote isso. Pega essa aí. Tudo que você procura está em alguém. Então, é sobre isso. É sobre pessoas. Não tem como. Hoje a gente está vendo aí um avanço muito grande da tecnologia, a inteligência artificial. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso tem alguém comandando que é um ser humano, um homem, uma mulher, eu não sei. Então, Deus criou pessoas, ok? Certo. Então, eu acho que é sobre isso. Intimidade é você estar próximo, criar experiências para ter algo para falar. Gente, esse episódio tá sensacional. Então deixa aqui nos comentários uma frase que o pastor falou que fez total sentido pra você. Coloca aqui um resumo que eu vou estar lendo depois aquilo que você colocou aqui nos comentários. Também eu quero aproveitar e agradecer a Empresa 28, essa produtora de gravação, que está entregando pra você esse vídeo, esse áudio em alta qualidade. Então você que é empresário, você que precisa fazer um vídeo institucional para sua empresa, você que tem um projeto, mas não saiu do papel, chegou o tempo de tirar ele do papel. Então eu recomendo a Empresa 28, essa empresa que está gravando, para que esse conteúdo chegue até você. Pastor, foi uma honra receber o senhor aqui. Obrigado. E o senhor deu vários conselhos, vários insights, mas se o senhor pudesse dar um conselho, que se o senhor tivesse recebido há muito tempo atrás, o senhor erraria menos, qual seria esse conselho? Isso é muito bom, essa pergunta. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, muito bom estar aqui com você. Tá? Eu vejo o seu crescimento, é nítido isso. Você é um jovem que busca Deus, que está se preparando e com certeza terá um futuro brilhante. Tá? Pode contar com isso. São vários na realidade, né? Mas eu acho que às vezes nós perdemos muito tempo procurando coisas em lugares errados. Então, se Deus tem um caminho para você, você precisa seguir ele. Não fuja da rota. Não fuja da rota. Porque quando a gente foge da rota, a gente perde muito tempo. E talvez eu perdi muito tempo da minha vida fugindo da rota. Até uma hora que Deus falou, é por aqui, eu sempre te mostrei esse caminho. Você demorou para vir, mas você veio. Então não perca tempo procurando coisas em lugares errados. Venha para a rota, deixe Deus conduzir o seu caminho e apenas siga, como aquele anjo lá em Atos falou para Pedro, só me segue. E aí ele mostrou o caminho para ele chegar onde ele precisava chegar.
Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu quero agradecer ao senhor pela participação, por ter Obrigado, aceito Matheus. esse convite. Foi uma honra receber o senhor aqui. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo aprendeu, expandiu a sua visão. Eu tenho certeza que esse conteúdo que nós entregamos para você hoje vai fazer total diferença se você aplicar na sua vida diariamente. Então, eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo até o final. Não se esqueça. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ficar por dentro de todos os conteúdos que nós estamos entregando para você. E também se inscreva no Instagram, @LifeCastOficial. Espero ter contribuído, tenho certeza que nós transbordamos aquilo que nós temos. E agora os resultados serão apenas uma consequência daquilo que você introjetou na sua mentalidade. Então esse foi o episódio de hoje e muito obrigado.